Olá, boa tarde. Oficialmente agora gravando para quem for assistir a gravação. E só alinhando alguns pontos com vocês, pessoal. A gente, semana que vem, próxima quinta, vamos fazer a nossa revisão, certo? Também ficará gravada para quem não puder estar presente no momento da mesma. E assim como todos os JEDs. Eu tenho notado, até falei com o Cláudio, que o pessoal não tem assistido o JED, certo? Tá gravado, não tem questão da presença também. Se você falar comigo, mandar um comprovante lá que você assistiu, eu aplico sua presença e comigo não tem problema nenhum contra isso. Mas também acredito que tem a questão do horário, né? Tem gente que não pode assistir por conta do horário do dia, mas a gravação tá lá e para quem quiser assistir tá perfeito lá, certo? A gravação. Então vamos. Opa, já foram quantos? Foram dois, o Rayane. Foi o primeiro que a gente abordou sobre relações de emprego e relações de trabalho. E o segundo que a gente abordou sobre fontes e princípios, que foram o que vocês viram no geral até agora, certo? Se você fizer algum resumo, alguma coisa que comprove, certo? Pode ficar à vontade para me mandar, que eu aplico a presença dos 2 dias para você, certo? No caso, pessoal, eu vou ficar pendente ainda com vocês sobre contratos e modalidades de contratos, certo? Porque isso é um conteúdo que o Claudio ainda está terminando com vocês, então não tem sentido eu abordar aqui antes dele dar a matéria para vocês, certo? Então eu vou gravar esse conteúdo e vou disponibilizar para vocês. E vocês assistem lá, fazem a sua anotação, seu estudo, e aí a gente consegue aplicar a presença tranquila, certo? Vamos começar aqui para poder não ficar muito tarde também, já que a gente começou com esse certo atraso. Basicamente, um dos pontos primordiais desse conteúdo é identificar quem é o empregador, né? O empregador, no caso, ele é essa pessoa que tem. Aliás, só dar um ponto para vocês, é a questão do barulho. Acho que na minha rua aqui está um pouco movimentada esse dia. Eu estava dando outro jet agora, eu tive foi que tirar ir para outro quarto, porque começou uma banda a tocar aqui, de 7 de setembro. Aí ficou um barulho mais horrível do mundo. Mas qualquer barulho aí, certo? Por favor, desconsiderar. Então, pronto, é o nosso empregador, né? Quem é o nosso empregador? O nosso empregador está descrito no artigo 2 da CLT, certo? Considera-se empregador a empresa, o individual ou coletiva, que, assumindo o risco da atividade econômica, admite a salaria e exige a prestação pessoal do serviço, certo? Basicamente, empregador, como também tem doutrinadores que decidem, aliás, que divulgam suas definições, o empregador é quem tem empregado, como dizem, bem limpo e seco. São as pessoas que admitem as suas prestações. Por exemplo, eu tenho um empregado, às vezes eu tenho um funcionário, eu assalario ele, eu presto com todos os direitos, FGTS, seguro-desemprego, no caso, FGTS, INSS, faço os descontos necessários para ele e para garantir os seus direitos sociais, certo? Eu tenho uma visão ali, uma função de um empregador, certo? No nosso parágrafo primeiro, equiparam-se aos empregadores para efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Aqui, pessoal, está a visão, por exemplo, daquelas empresas que são para fins lucrativos. Por exemplo, eu tenho uma associação que cuida de pessoas que têm vícios entorpecentes. Um exemplo assim, claro. Essa associação, ela é sem fim lucrativo, certo? Então ali eu estou ali para poder desempenhar um trabalho, um projeto que eu não tenho um fim lucrativo diretamente, certo? Porém, eu posso ter, vocês concordam comigo, acredito, que eu posso ter ali uma assistente administrativa que cuida da papelada, que cuida da questão financeira da minha associação, certo? E essa pessoa, ela pode sim receber, ser assalariada, a associação pode, no caso, assinar a carteira CTPS dela e ela receber todos os direitos elencados no nosso ordenamento jurídico como direitos trabalhistas, certo? Porque, no caso, a função dela ali, eu sei que é uma função sem ônus, né? No caso, aliás, sem bônus. Elas não têm o valor, não recebem nenhuma pecúnia, não tem nenhum benefício, sim, de origem financeira. Porém, a pessoa ali em questão tá desempenhando um trabalho que ele é uma relação de emprego nítida e clara, entendeu?
Então, ela precisa sim ser assinada a carteira, ela precisa ser receber todos os seus direitos, e para isso, a associação, nesse ponto de vista, se equipara a um empregador. Entendeu? Então, ele é um equiparado ao empregador. E dentro do empregador, da figura do empregador, tem essa, essa visão dos três poderes, né? No caso, o poder diretivo, que é ou também chamado de poder empregatício, que é o poder de diretriz ali do empregador. Eu sou dono da minha empresa e eu tenho, dentro dos limites da lei, os direitos de determinar como ela vai ser funcionada, de como vai tocar o barco, né? Como diz assim, bem ao pé da letra, certo? Mas isso é de qualquer forma? Não, entendeu? Tem as suas limitações, tem, logicamente, eu não posso ofender os direitos dos meus funcionários, então eu preciso seguir ali as normas trabalhistas para que eu exerça esse poder diretivo, certo? Esse poder diretivo, ele se subdivide em três, que é o organizacional, o disciplinar e o fiscalizatório. Agora a gente vai destrinchar cada um deles, como funciona, como é na prática, certo? A gente sabe que uma coisa na teoria é linda, mas na prática já é outra questão. O primeiro deles é o poder organizacional, ou também chamado de poder regulamentar, certo? Ele está, nesse ponto, na questão da liberdade da empresa para organizar, certo? Ali eu estou para organizar minha empresa da forma com que eu quero, certo? Assim, dentro dos limites da lei. Então, eu vou ditar o procedimento, como é que vai ser, entendeu? Ele tem também o RIT, né, que é o chamado Regulamento Interno de Trabalho, entendeu? Que pode ser elaborado pela empresa, que vai ditar os procedimentos. Por exemplo, eu tenho ali como funciona um sistema. A Rayane ela precisa desempenhar a função de auxiliar administrativo. Então eu vou ali ter a descrição do que aquele auxiliar administrativo deve fazer, o que ele não deve fazer, entendeu? E dentro dos limites da lei, eu posso determinar, certo? O que você fará, o que você não fará, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso está dentro do poder organizacional. O empregador tem essa diretriz, essa liberdade de promover que você desempenhe a função à medida que ele determine, certo? Então, isso está dentro do poder organizacional, do poder regulamentar. O outro poder é o poder fiscalizatório, certo? O poder fiscalizatório tá ali já, o nome dele já é bem taxativo, né? Tipo, o nome dele já deixa bem claro o que ele faz. Que o poder de fiscalizar do empregador, ele tá ali dentro da empresa, né? Certo? Eu tenho a obrigação inclusive a obrigação de poder observar o meu funcionário, se ele está desempenhando o papel da forma que é para desempenhar, se ele não está cometendo um exemplo, uma desídia, uma, uma, alguma coisa que configura uma justa causa, um exemplo, né? Então eu preciso estar ali fazendo essa vigilância do meu funcionário, certo? Um caso bem que a professora Aline cita é que a questão da gente. A gente é o poder fiscalizatório da Unifor, entendeu? Assim, ou era para ser. Tipo assim, a gente. Ela fala assim, meio superficial, né? Tipo, metaforicamente, falando. Então, tipo assim, vamos supor, a gente, no final do semestre, ou então no meio, né, não lembro quando é que ocorrem as pesquisas, mas a gente está ali fiscalizando nossos professores. A gente vai lá dar nossa avaliação no nosso avaliação docente, né? A gente vai lá avaliar nosso professor, se ele se ele desempenhou a atividade da forma correta para a gente, né? Se ele atendeu nossas expectativas, a gente vai dispor lá. E aquilo ali serve como, entre aspas, um poder fiscalizatório, certo? Porque o empregador vai tomar por base o que a gente que está vivenciando todos os dias com aquele professor, certo? Logicamente vai ter que ter um nexo, né? Porque não vai ser uma coisa tão assim abrangente. Mas ele vai ter, por exemplo, se tem um professor que tem várias reclamações, inúmeras, vamos supor que de 100 alunos, 90 reclama. Você já consegue brevemente observar que aquele professor ele está em algum ponto ali deixando a desejar, né? Ou, ou algum ponto ele não tá entrando no contexto fático da história, né? E não está desempenhando, entre aspas, lógico que eu estou citando que é uma situação metafórica, é, desempenhando a função da forma que é para desempenhar. Entendeu? Então, tipo, isso pode ser, é uma forma, assim, exemplificativa, né? Logicamente, de uma fiscalização do seu empregado.
Outra fiscalização bem comum é as câmeras. Tipo, normalmente hoje é difícil um canto que não tenha câmera. Então, se você está ali desempenhando a sua função, se você está exercendo o que era determinado para o seu cargo, certo? Tem ali uma câmerazinha olhando, ó, ele tá lá sentadinho, tá desempenhando a função dele lá, tá no computador dele, fazendo o que é determinado para ele, certo? E isso é uma garantia do empregador, de poder estar ali observando, de poder estar ali com garantia de que você está exercendo a função da forma que é para ser exercida, certo? Um exemplo claro é o controle de ponto, né? No caso, do sistema de produção, como eu citei, um exemplo claro dessa questão dos alunos tido como uma espécie de sistema de produção, né? E o controle de ponto é para saber se o funcionário está indo para a empresa, não está. Tem empresas que batem o ponto, não sei se vocês trabalham, mas tem empresas que batem o ponto até para almoço. Você vai lá fazer o seu almoço, no caso você trabalha, entra no seu primeiro turno, vai fazer sua refeição, né, seu horário de descanso do almoço. Você vai lá, bate o ponto, depois quando você volta, você bate o ponto novamente. Entendeu? Então ali o empregador tá garantido de que você está tirando só uma hora de descanso dentro dos limites da empresa determinada. Então, aquilo ali é uma espécie de controle fiscalizatório, certo? O outro ponto, aliás, outros exemplos claros que são pertinentes aí, objetos que podem ser objetos de nossa AV1, certo? São pontos do poder fiscalizatório, certo? Um desses pontos é a revista íntima. A gente sabe que a revista íntima é um ponto que já foi objeto de várias provas, já foi objeto de concurso, porque tem muitas pessoas que acham que é uma forma ilegal de o poder, aliás, de o empregador exercer esse poder fiscalizatório, certo? Mas não é, entendeu? Ele não é, dentro dos limites da lei, obviamente, não é negado essa forma de fiscalização por parte do empregador, certo? Desde que as revistas sejam revistas simples, certo? A inspeção de bolsas e sacolas, por exemplo, é um claro, e que haja impessoalidade, certo? Eu não posso pegar aqui, por exemplo, a Lívia, só vou olhar a bolsa da Lívia, entendeu? Então eu só vou olhar a bolsa do Lucas. Eu não posso fazer esse tipo de fiscalização, porque isso aí, no caso, não vai estar sendo impessoal, né? Vai estar sendo pessoal, pelo contrário. Eu vou estar olhando só daquela pessoa, só distinta, então, tipo, ali pode gerar até um constrangimento, entendeu? Uns danos morais, por essa questão de ser só determinada aquela pessoa. E revista, com questão de revista de toque, por exemplo, pedir para levantar a camisa, isso jamais, de forma nenhuma, entendeu? Aí, no caso, não é uma revista simples, pelo contrário, já é uma revista bem específica. Então, isso não é abrangido pelo nosso poder fiscalizatório, certo? Outro ponto é o uso do banheiro. O banheiro, ele não poderá ser restringido de forma alguma, pessoal. A gente sabe que é uma questão de saúde, certo? Se você prender a urina ou algum outro tipo, você pode gerar uma infecção, você pode ter um problema sério de saúde, certo? Então, o empregador ele não tem essa determinação de lhe impedir de forma nenhuma de ir ao banheiro, independentemente da quantidade de vezes que isso possa vir a ocorrer. A gente sabe que tem toda empresa, tem aquele funcionário que dá maior valor aí no banheiro, que a gente sabe que não é o objetivo principal dele, não. Mas não vai ser o empregador que vai estar ali olhando por debaixo da porta do banheiro se a pessoa está indo para lá para mexer no celular ou se a pessoa está indo para lá para realmente é, atender uma necessidade fisiológica. Então, não é por parte do empregador restringir esse direito da pessoa de ir ao banheiro, não pode de forma alguma, certo? O empregador pode sofrer sanções judiciais por conta desse tipo de atitude, já que não pode. E é isso. Outro ponto é a manutenção do uniforme. A manutenção do uniforme, via de regra, é do trabalhador, certo? Se eu tenho um uniforme ali, eu tenho a obrigação de lavar, eu tenho a obrigação de limpar, de fazer a manutenção, em via de regra, certo? Salvo a exceção de quando necessitar de produtos especiais. Um exemplo claro, não sei se vocês conhecem, é a Fresenius. Fresenius cabe aqui, que é no Eusébio, é uma empresa
da área da saúde. Ela produz soro, produz insumos para a área da saúde, certo? E lá, a maior parte dos funcionários que manipulam os que estão na linha de produção, eles não trazem o fardamento dele para casa. Digo porque eu conheço pessoas que trabalham lá. Eles não trazem o fardamento para casa. Eles deixam lá, eles têm uma lavanderia própria, entendeu? Para fazer a lavagem desse fardamento, porque eles utilizam um produto diferente, né? Para poder eliminar a questão de contaminação. Porque a linha de produção deles é extensa, porque vai para ambientes de saúde e que deve ter esse maior cuidado com a esterilização, né? Até porque também a gente sabe que, tipo, hospitais também, exatamente, Ryan, exatamente, dessa mesma forma. Até porque a gente sabe que a gente está lidando com pessoas, né? E tem pessoas e pessoas. Eu posso pegar minha roupa e higienizar certinho. Chegar em casa, botar para lavar, fazer a lavagem correta. Mas aí já pode ter outra pessoa que não faça isso. Pode ter outra pessoa que chega aqui, pega a roupa, estenda no sol e no outro dia tira ela do cabide lá e vá trabalhar. A gente sabe que tem gente que faz dessa forma. Tem outros métodos também que eu já vi em empresas de ramo alimentícia, que é empresa de castanha. Eu tenho um colega de família que ele trabalha na empresa de castanha. E o fardamento deles é numerado. Tem um, tem um dois, tem um três, que é para saber. Mas também não garante, né? Para saber se hoje a pessoa foi trabalhar com um, amanhã ele já tá com três. Mas quem garante que ele lavou? Não tem garantia nenhuma, né? Se eu quiser ter chegado estendido aqui e usado outro dia outro número, eu só vou ter mudado o número. De forma nenhuma eu vou ter garantia de que aquele fardamento foi lavado, foi higienizado da maneira correta. Então, quando exige a utilização dessas substâncias mais caras, né, mais especiais, aí já recai sobre o empregador, certo? Outro ponto é o monitoramento por filmagem. Eu acho que o ponto da fiscalização do poder fiscalizatório ele é bem mais abrangente, né? Porque tem muitos pontos, muitas cascas de banana que podem ser objetos da gente ser cobrado em avaliações, certo? E um dos pontos é o monitoramento por filmagem. O empregador tem livre liberdade para poder botar câmeras, certo? Nos ambientes que são permitidos. Ele não pode colocar câmeras em banheiros e vestuários, certo? E tem que haver o consentimento aliás, o consentimento não, perdão, o contrário disso. Tem que ter o conhecimento. O consentimento não é necessário. O empregado não vai dizer, ó, não quero câmera aqui não. O empregado não tem direito de fazer isso, entendeu? Mas ele precisa ser avisado que ali é um ambiente que tem câmeras, certo? Até porque tem questões de, por exemplo, vamos supor, tem empresas aí que utilizam câmeras com voz, captam a voz do funcionário. Esse tipo de câmera ele precisa mais que nunca ser informado ao funcionário. Porque se, por exemplo, está falando aqui de uma intimidade tua, porque está no teu trabalho que está desempenhando tua função, certinho. Só está comentando, por exemplo, uma questão de intimidade tua aqui, ou no corredor, que é também onde tem câmera, vai estar sendo captada essa voz. Vai estar sendo captada ali essa tua informação, e mais do que nunca os funcionários precisam saber. Então não pode haver, tipo assim, uma câmera escondida, uma coisa mais, como é que se diz? Com uma forma de enganar, entre aspas, o empregado. Ele precisa saber, precisa ter o conhecimento dessas câmeras. Outra coisa é os e-mails corporativos. A gente sabe que de todos, praticamente todas as instituições, quem trabalha com e-mail, quem trabalha com parte administrativa, sabe que existem os e-mails corporativos, certo? Esses e-mails, eles deverão ser avisados que não poderão ser utilizados para, para fins pessoais. Os e-mails estão ali para poder serem exercidos os trabalhos na empresa, a forma com que será desempenhada a sua função na empresa. Então, eles não podem ser utilizados para fins comuns, certo? E o empregador tem total liberdade para observar esses pontos. Certo? Ele poderá fiscalizar o seu e-mail, poderá olhar a sua caixa de e-mail e ver o que você está mandando, o que você está recebendo, certo? O empregador não poderá ser restringido de monitorar esses e-mails, tendo em vista a sua função que é institucional, é corporativa, certo? A gente tem um caso de um agravo, certo? Uso indevido de e-mail corporativo. O quadro fático delineado do acordão regional demonstrou que não se trata de ingerência da via privada do empregado, mas sim desrespeito à norma interna da empresa que expressamente proíbe o uso de correio eletrônico corporativo
para divulgar material pornográfico. Entendimento em contrário implica reenvolvimento do contexto fático probatório, o que esbarra na súmula 126 desta Corte, do TST, no caso. Então, no caso, esse caso aí citado do TST, o funcionário utilizou do e-mail corporativo, do e-mail institucional, para fazer a divulgação de material pornográfico, certo? O que não precisa nem ser muito expert nessa questão de direito do trabalho já para entender que isso está super errado. Então, é um dos casos que não poderá ser objeto de utilização do nosso e-mail corporativo, do nosso e-mail institucional, certo? Nós mesmos temos e-mails institucionais, né? No caso da Unifor e tudo mais, a gente utiliza esses e-mails. Ficou alguma dúvida, pessoal, frente ao poder fiscalizatório? Tem algum ponto assim que vocês querem abordar mais? Tá ok, show, é isso aí. Só uma pergunta, vocês já estão vendo, vocês estão na metade de contratos, mais ou menos, já estão perto de terminar? Que eu não acompanho muitas aulas, o Claudio fica me mandando, eu não tenho, no caso, eu trabalho pela manhã, aí o Claudio fica me mandando os conteúdos, mas pra mim ele disse que ia terminar, parece que amanhã, uma coisa assim. Vocês sabem dizer se vocês já estão vendo contratos? Na aula passada, se não me engano, ele parou em uma parte do slide que falava sobre ações afirmativas. Aí teve uma discussão muito longa na sala Sério? e o resto da aula foi discussão com relação a isso. Eita. Mas sabe o tempo que aconteceu a discussão? Entendeu mais ou menos o contexto? As discussões eram justamente sobre as ações afirmativas, sobre a porcentagem de pessoas PCDs dentro da Ah, empresa, sobre o número de pessoas negras no judiciário, nas grandes empresas. entendi. Percentual. É isso, normalmente é um ponto como é que se pode dizer? Um ponto bem passivo, né, desse tipo de discussão. É a Lei 8.221, se eu não me engano, ou 223, é 8.223, de 91. Ela que dá o rol taxativo de pessoas PCDs que tem que ter numa empresa. E é taxativa. Ah, mas é isso aí. Então, quando vocês terminarem, eu vou fazer a gravação do conteúdo e vou disponibilizar para vocês. Outro ponto, e para concluir os nossos poderes, é o poder disciplinar. Ele começou contratos, né? É. Quando ele concluir, eu faço a gravação e tudo mais, faço para vocês, certo? O poder disciplinar é, no caso, o poder de punir as pessoas que estão exercendo atividades ou então estão cometendo alguns impasses nas suas atividades dentro de uma empresa, certo? No caso, é o poder do empregador de poder fazer aplicar essas sanções disciplinares, certo? As sanções, no caso, que são mais conhecidas são advertências, a verbal e a escrita, a suspensão disciplinar e a dispensa por justa causa. A advertência, pessoal, ela não tem uma previsão legal, certo? De como ela deve ser feita, de via de regra, de como ela deve ser aplicada, certo? Então ela fica muito assim, algo meio vagante. Desculpa. Algo meio vagante, entendeu? Então, ela, ela no caso precisa desse essa legislação, né? Essa regulação. Então ela é mais via de regra. Tem vezes que a pessoa aplica uma verbal, se aplica uma escrita, mas é claro e isso não sinto que precise ser algo proporcional. Eu não posso simplesmente, por exemplo, que o cara deixou cair um copo de água no chão, eu vou e aplico uma advertência escrita nele. Tipo, não existe isso, não tem um nexo, entendeu? Precisa ser uma proporcionalidade. Já a suspensão disciplinar
ela tem sim a previsão no artigo 474 da CLT, certo? E ela dita que não pode ser superior a 30 dias, certo? E o colaborador não recebe. É basicamente uma punição pecuniária, né? No caso, por exemplo, vamos supor que tu seja punido por 30 dias, tu passa um mês sem receber nada, entendeu? Então, tipo, é uma punição bem mais grave para para o empregado, né, no caso. Ele é bem prejudicado nesse ponto e ele tem essa modalidade de punição que pode ser aplicado por parte do empregador. Outro, claro, é a última ratio, né? Que é a dispensa por justa causa. Essa dispensa, pessoal, ela é taxativa, certo? Para eu demitir alguém por justa causa, ele precisa estar elencado dentro dos artigos, dentro do artigo 482 da CLT. Ele tem que ter, em alguma daquelas linhas ali, ele tem que se encaixar. Lembrando que o ônus da prova é do empregador. Ou seja, se eu boto alguém para fora por justa causa, eu tenho que arcar com o motivo da justa causa. Eu não vou botar tipo alguém aqui para fora e dizer, ah, não, ele foi porque eu quis, porque eu tava de mau humor e ele tá se enquadra na justa causa. Não existe isso. Enquanto eu não provar ali o motivo da justa causa, eu não posso fazer essa aplicação desse preceito, entendeu? De forma alguma. Então, se não se elencar no artigo 482 da CLT, não é justa causa. Simples, curto e grosso, entendeu? E um ponto bem pertinente é que o empregador não poderá realizar anotações desabonadoras à conduta do empregado na CTPS. Na carteira digital, na carteira física do funcionário, não pode ter anotações desabonadoras. Eu não posso, tipo, esse funcionário aqui, ele faltou 10 dias, apliquei uma suspensão nele. Aí eu vou lá, e taco na carteira dele, na CTPS dele. Para aí a próxima empresa que ele, se ele sair e for para uma empresa diferente, aí vão ver lá, não vou contratar ele aqui não. Faltou 10 dias, entendeu? Então não pode ter esses tipos de anotações na carteira do funcionário. E com esse poder, a gente finaliza esse poder diretivo do empregador, certo? A gente parte agora para a despersonalização do empregador. Certo? A despersonalização do empregador, ela aplica-se mais em questão de fins sucessivos, certo? A empresa, no caso, ela não é personalíssima, ela não é igual o funcionário. Os contratos de funcionário, eles são intuito personal, eles são em consideração a pessoa. Já a empresa, não. Já pensou aí? Eu conheço aqui posto de gasolina aqui no caminho da C aqui, que já mudou de dono umas 10 vezes. Mas e são os mesmos funcionários. Imagina aí se cada mudança de dono tivesse que assinar, demitir assinar a carteira de todo mundo. Não tinha sentido, entendeu? Ia ser mais prejudicial aos funcionários do que benéfico. Então, esse ponto não é válido, certo? Para esse tipo de sucessão. Então, no caso, a empresa ela é um ente despersonalizado, o empregador ele é um ente despersonalizado, certo? E os contratos serão vinculados sempre à empresa e não ao proprietário. Então, se mudou de proprietário, beleza, mas o contrato de trabalho não muda, porque ele está atrelado ali à empresa, não ao funcionário, ao proprietário, certo? Então, não vai ser afetado, o funcionário vai ser preservado ali, como é elencado no nosso artigo 10º e no artigo 448 da CLT. O artigo 10º que fala que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos aos seus empregados. E o artigo 448, as mudanças na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Como eu citei, não tem sentido que haja essa prejudicação do funcionário em virtude de uma mudança da empresa, certo? Uma mudança que não partiu dele. Então, essa mudança de organização, ela pode ocorrer de duas formas: a novação subjetiva parcial do contrato de trabalho, que é a mudança do proprietário da empresa, certo? E a mudança na estrutura jurídica da empresa, que é a fusão. Por exemplo, às vezes eu tenho duas empresas,
certo? Então, um exemplo como eu citei, os postos de gasolina, eu tenho dois postos de gasolina, eu vou fundir eles, certo? Vou fazer ali uma fusão de ambos. Não tem problema, entendeu? Os funcionários vão continuar respondendo à empresa e não serão afetados de forma nenhuma por essa mudança jurídica da instituição, certo? As obrigações trabalhistas concluídas, inclusive anterior à sucessão, serão obrigatórias à obrigação do novo sucessor. Ou seja, se eu adquiro uma empresa, se eu tenho uma empresa aqui que é da Rayane, eu vou e compro a empresa dela, certo? Toda a bronca ali que teve no contrato durante a vigência da empresa nas condições que eram impostas pela Rayane, eu vou ter que adquirir. Eu vou ter que adquirir. Independentemente do tamanho que seja esses problemas. Claro que, como a gente vai ver anteriormente, se for comprovada fraude, aí já é outro ponto, aí já é outra questão. Mas em via de regra, eu vou suceder todos os problemas, os ônus e os bônus da empresa dela, certo? Nosso artigo 448-A da CLT frisa que, caracterizada a sucessão empresarial ou dos empregadores previstos no artigo 10 e 448 da Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, certo? Então, como eu falei, via de regra, quem adquire a empresa vai arcar com todos os problemas também elencados por essa, certo? Fraude na transferência, como eu citei. Se houver a fraude na transferência da empresa sucedida, é responsável solidariamente no caso, quem sucedeu. Quem sucedeu, não, o que foi sucedido, né? No caso, por exemplo, como eu citei, deu a Rayane seria também uma responsável solidária por conta dessa alteração por meio de fraude, certo? Foi comprovada a fraude, então ela está ali para responder solidariamente pela os problemas elencados, aliás, os, os problemas, como é que se pode dizer, os processos e tudo mais, tudo que houver de reclamação trabalhista ou algo nesse mesmo contexto, certo? No artigo 448-A, no seu parágrafo único, refrisa esse ponto. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficará comprovadas as fraudes nas transferências. Vendas e as vendas do bem da empresa falida. A questão das vendas do bem da empresa falida é quando, por exemplo, eu tenho uma empresa, certo? Foi decretada falência dessa empresa e vai ser vendida ali a massa falida, né? O que restou daquela empresa. Quem arremata aquele leilão que ocorre da massa falida, eu arrematei o leilão, certo? Ele não responde pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho, entendeu? Então, tipo, vamos supor, eu tenho só um prédio ali do Mac, um exemplo, bem longe da realidade. Você tem uma empresa do McDonald's ali, uma filial, e faliu, abre falência daquela filial. Aí eu vou e alguém arremata. Só que aí junto tinha alguns contratos de trabalhos que foram junto com a falência, que ficou no problema, certo? Eu que adquiri o local, o ambiente, eu não vou ter a responsabilidade de fazer com que aqueles contratos de trabalho sejam resolvidos, entendeu? Eu não tenho essa obrigação, não adquiro essa obrigação, de forma nenhuma. Nosso artigo 141, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, refrisa esse ponto, né? Os empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante o novo contrato de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes ao contrato anterior. Então, o que eu admiti ali dali para frente, eu como a bronca. Agora, o que ficou para trás aí não é problema meu, certo? A responsabilidade do sócio retirante. O sócio retirante é aquela pessoa que integrava aquela sociedade empresária e se retirou. Vamos supor que eu tenho duas pessoas aqui, somadas elas, e eu tenho um grupo econômico, entendeu? Uma sociedade.
Então, eu pego e um desses dois aqui sai, aí fica um aqui, certo? Esse sócio retirante, ele, no caso, responde subsidiariamente quando houver problemas trabalhistas, certo? No caso, o nosso artigo 10º A da CLT deixa muito claro esse ponto, que é a responsabilidade do sócio retirante. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que configurou sócio, aliás, em que figurou como sócio. Somente ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, observadas as seguintes ordens de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes, certo? O sócio retirante, no parágrafo 1, sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude. Toda vez que comprovada fraude, sim, a gente deu para observar, vai ser solidariamente que a pessoa vai ficar responsável, né? E nesse caso aqui, o sócio retirante, ele tem um prazo de até 2 anos para que seja averbada após a averbação dessa modificação, para que ele entre como um figurante ali nesse, nessa responsabilidade subsidiária, entendeu? Então, observada essa ordem de preferência, né? A empresa devedora, os sócios atuais e aí, por último, o sócio retirante, já que ele faz parte dessa, não faz mais integra mais essa sociedade, mas contraiu obrigações no período em que ainda era de um sócio, né? O grupo econômico. O grupo econômico é quando ocorre a união entre duas ou mais empresas que respondem solidariamente pela obrigação trabalhista. O grupo econômico, ele no caso, terá essa responsabilidade solidária e no caso ele pode ser por duas, uma ou mais empresas, entendeu? Então, tiver um grupo econômico, eu tenho um exemplo de grupo econômico, eu tenho aqui várias empresas várias empresas do ramo do arroz, por exemplo. Aliás, no caso, elas configurando um grupo econômico, elas respondem solidariamente por essa obrigação, certo? O Júlio César que está entrando. Boa tarde, Júlio César. Então, no caso, esse grupo econômico tem essa personalidade jurídica própria, né? Mesmo tendo sobre a direção de controle de outra administradora. A gente vai ver no slide a seguir as formas de grupos econômicos que são administrados por outra administradora ou então dentro do próprio grupo. No parágrafo terceiro, ele frisa que não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. Ou seja, ali só as pessoas que integram ali um grupo que exercem uma determinada atividade, eles não configuram um grupo econômico, certo? Eles precisam estar ali dentro de um interesse comum, certo? Um integrado interesse, e eles têm que ter essa atuação junta, essa atuação conjunta, perdão, como é descrito no parágrafo terceiro. Se eles não tiverem atuação conjunta ou mesma fonte de interesse somados, eles não caracterizarão um grupo econômico de forma alguma, certo? No caso, o grupo econômico se subdivide nessas duas formas aí abaixo citadas, que é o grupo por subordinação e o grupo por coordenação. O grupo por subordinação é quando a gente tem uma empresa cabeça, vamos supor que eu tenho a empresa A, a empresa B, a empresa C e a empresa administradora. Então, a empresa administradora, ela irá regular a empresa A, a empresa B, a empresa C. Elas funcionam exatamente como essa controladora, como se ela fosse a cabeça das demais, certo? Então, isso é o grupo por subordinação. E em contrapartida, a gente tem um grupo por coordenação, que é quando tem atuação conjunta, aí como a imagem representa, todos ali no mesmo nível, né? Tipo, a empresa A é uma empresa de florestamento, como eu tenho exemplo, empresa de florestamento de seringueiras. A empresa B, ela é responsável pela extração do látex. E a empresa C produz os sapatos de borracha. Então, elas estão ali em comum interesse, certo? Uma produz o látex, outra tira o látex e a outra forma o látex. Entendeu? Utiliza ele ali como sua matéria-prima para a utilização. Então, elas estão ali com uma atuação conjunta
perdão, e um interesse comum, certo? Eles estão com o mesmo interesse, certo? Mas estão agindo conjuntamente. Não tem mera identidade, como é citado anteriormente, certo? Pessoal, tem alguma dúvida referente ao tema, algum questionamento, alguma coisa? E por aqui a gente encerra, aparentemente. Por se não, coloquei o link da presença, certo, pessoal? Para quem não, para vocês marcarem a presença de vocês. Hoje, o dia de hoje foi um pouco mais curto, porque realmente o conteúdo não tem muito o que ser abordado.